Para você, se você tivesse que falar sobre um estádio que marcou a história do futebol brasileiro, qual seria? Nós temos vários estádios simbólicos, mas de longe, aquele que tem uma áurea especial, aquele que sempre é lembrado pelos amantes do esporte, é o Estádio Jornalista Mário Filho, também conhecido como Estádio do Maracanã. Nas últimas semanas tem havido um grande debate em torno da mudança do nome do estádio para homenagear o Rei Pelé Edson Arantes do Nascimento. O que você acha dessa homenagem? Acha justa? Prefere que se mantenha o nome original? Aliás, você sabe quem foi o jornalista Mário Filho? Então vamos para a história? Antes da gente falar melhor sobre a história do Maracanã e apresentar quem foi o jornalista Mário Filho, eu queria conversar rapidinho com você que está assistindo esse vídeo. Por que você ainda não é inscrito no nosso canal? Considere se inscrever para que você possa receber notificações de sempre que nós produzirmos novos vídeos. Aqui no canal nós fazemos vídeos sobre história, mas sempre articulados com assuntos do cotidiano, com algum tipo de obra cinematográfica, alguma relação com a história dos esportes, sempre também pensando em conteúdos que possam cair nos principais vestibulares. Eu tenho certeza que a nossa relação vai ser de mútuo benefício. Vocês vão gostar do conteúdo que nós produzimos aqui e nós, obviamente, apreciamos muito tê-los como nossos espectadores. Então não deixem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar seus comentários sobre aquilo que a gente comenta por aqui, sobre os nossos principais tópicos. Tenho certeza que nós iremos construir uma coisa muito bonita juntos. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a história do Maracanã e sobre quem foi o jornalista Mário Filho. O Maracanã, que é entendido como o principal estádio brasileiro, principalmente por conta de ter sediado eventos esportivos muito importantes, como a abertura de Jogos Olímpicos, como o final de 2 Copas do Mundo, a Copa do Mundo de 2014, é melhor a gente nem lembrar muito dessa Copa, não é? Mas também a Copa do Mundo de 1950. Não que seja uma melhor memória sobre isso, o Maracanazo durante muito tempo foi tido como um episódio que nunca poderia ser superado. Até que lá no Mineirão a gente tomou de 7-1 da Alemanha e ficou mais complicada a nossa situação. Mas beleza, nós estamos aqui para falar sobre essas decepções, mas sim para falar sobre como que o estádio do Maracanã é importante para a história do futebol brasileiro. Ele foi construído para a Copa do Mundo de 1950. É interessante inclusive pensarmos por que a FIFA escolheu o Brasil como país sede dessa Copa. É interessante pensarmos que os principais países da Europa haviam se enfrentado na Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que termina em 1945, mas que abre feridas que vão demorar muito para cicatrizar. Então a situação geopolítica era uma situação muito turbulenta, muito conturbada. Inclusive, durante os anos de guerra não houve Copa do Mundo da FIFA, afinal de contas o clima não era dos melhores para enfrentamentos entre seleções de futebol. E depois que a guerra acabou, era necessário escolher um país sede que tivesse se envolvido até mesmo na guerra, como foi o caso do Brasil, mas que não tivesse tão latente essa rivalidade, essa disputa como estava em andamento lá no continente europeu. Até porque as principais batalhas acontecem na Europa e a maior parte dos países que se envolveram na guerra de fato eram países europeus. Então a FIFA decide que a Copa do Mundo seria sediada no Brasil. Mas para isso era importante que houvesse uma grande arena esportiva que desse conta da quantidade de espectadores, de torcedores que gostariam de assistir às partidas do Mundial. E por isso foi construído o Estádio do Maracanã. No lugar em que ele hoje está, havia uma arena para que pudesse ser praticado o turf, a corrida de cavalos. Essa arena era conhecida como Derby Club. Vocês inclusive podem ver a foto aqui na imagem que nós estamos projetando, para que vocês percebam o lugar em que o Maracanã foi de fato construído. E a partir de então se iniciou todo um debate. A ideia de que precisávamos construir uma grande arena polarizou opiniões. Havia aqui na nossa cidade um jornalista muito influente chamado Carlos Lacerda. Nas aulas de história falamos muito sobre ele porque ele era um antivarguista, ele era o principal líder do partido de oposição ao varguismo, que era o UDN. E o Carlos Lacerda era veementemente contra a ideia de construir um grande estádio de futebol no lugar do Derby Club. Ele acreditava que o melhor lugar para a construção desse estádio para a Copa do Mundo seria o terreno, a área da cidade chamada de Jacarepaguá, que na época não era habitada, era uma área muito isolada, muito remota, fazendo com que fosse muito difícil que as pessoas pudessem de fato frequentar jogos, assistir jogos nesse lugar da cidade. Enquanto a Tijuca já era um bairro muito mais movimentado. A Tijuca era um bairro que concentrava boa parte da população carioca e dos torcedores dos principais times da cidade.
justamente pensando nessa centralidade do bairro tijucano e defendendo a ideia de que o estádio deveria ser um lugar de convivência das massas, que o jornalista Mário Filho, que era dono do Jornal dos Esportes, começou uma série de reportagens e de empreendimentos mesmo, políticos, bem como também públicos, para defender a construção dessa arena no bairro da Tijuca. Eu tenho me referido ao bairro da Tijuca porque, na realidade, hoje o estádio ele é conhecido inclusive como Maracanã, porque ele fica às margens do rio Maracanã, que dá nome para o bairro do Maracanã. Só que na época que ele foi construído não havia o bairro do Maracanã, toda aquela área era tida como área da Tijuca. O bairro do Maracanã ele vai ser criado em 1981 apenas, por isso que eu estou fazendo essa referência. Beleza, voltando para a história. Mário Filho, então, é o grande porta-voz de defesa da construção do estádio aonde ele pudesse ser usufruído pelas pessoas. Aliás, vamos fazer mais um parênteses? Não é essa uma das grandes questões que envolvem o debate sobre o novo Maracanã? O Maracanã foi construído, foi reformado, praticamente todo erigido do zero para a Copa do Mundo de 2014. Será que hoje em dia é um estádio que tem acesso para que as pessoas mais pobres da cidade consigam frequentar? Será que não houve um processo de elitização do público que pode consumir futebol? Lá naquela época da construção do estádio do Maracanã, foi essa uma das discussões e uma das bandeiras do jornalista Mário Filho. O estádio de futebol tem que ser um ambiente em que toda a sociedade possa frequentar para poder assistir aos jogos dos seus times. Tanto é que o projeto foi grandioso, foi monumental. Era um estádio que poderia chegar a quase 200 mil espectadores em loco para assistir os jogos de futebol. Os públicos dos grandes clássicos cariocas chegavam quase a isso, 170, 180 mil pessoas, isso quando dava para contar. Então era realmente um grande espetáculo assistir um jogo na arena que foi construída para a Copa do Mundo de 1950. Então, só a partir daí, só pensando no papel que o jornalista Mário Filho teve para conseguir comprovar que era viável, e não só viável, como melhor, construir a arena na Tijuca, já se entende o porquê que em 1966, quando do falecimento do jornalista, se decidiu, através do governo na época, fazer uma homenagem ao jornalista Mário Filho, dando o seu nome para a arena, que naquela época era tido como estádio municipal. Além dessas questões envolvendo a defesa direta do jornalista Mário Filho para a construção do estádio do Maracanã naquele lugar em que ele até hoje está, esse jornalista teve um papel muito importante para a consolidação do imaginário do Brasil como um país muito associado à prática do futebol. Ele, inclusive, é o autor de um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro. O nome do livro dele é O Negro no Futebol Brasileiro, em que ele pretende fazer uma análise sociológica tentando perceber como que ao longo da história o negro no futebol brasileiro foi assumindo um lugar de destaque. Como que no começo das partidas de futebol no Brasil eles não tinham muito espaço, já que o futebol era concentrado nas mãos das elites, e como que a partir de alguns times de futebol, como o Bangu Athletic Club, inclusive eu vou colocar aqui um vídeo que nós gravamos falando um pouquinho sobre a história do Bangu e do operário negro Francisco Carregal, vale bastante a pena vocês assistirem depois de terminarem esse vídeo que nós estamos gravando. E também o time do Vasco da Gama, que vai lutar para que pudesse escalar jogadores negros para competir contra os times da Zona Sul. Além dos times do Rio de Janeiro, o livro O Negro no Futebol Brasileiro vai falar sobre atletas que assumiram destaque na nossa sociedade e que conseguiram colocar a pessoa negra em evidência, já que nós vivemos uma sociedade com fortes heranças escravistas e que a desigualdade racial é nítida nos principais círculos da sociedade. E o futebol acaba se tornando um espaço que coloca em evidência personalidades negras como o próprio Rei Pelé, que se torna o jogador mais completo de todos os tempos e é tido como o maior esportista dessa atividade do futebol de toda a história. Então é interessante pensarmos como que esse jornalista fez com que se criassem determinadas imagens a respeito do futebol e construíssem a sociedade brasileira em relação ao esporte, a esse esporte, um sentimento de paixão especial. Esse é um livro clássico, portanto, hoje em dia, vários historiadores que analisam a história do futebol já percebem algumas lacunas, alguns problemas, algumas análises muito estereotipadas por parte do autor, só que ainda é celebrada como uma obra fundamental da história do futebol brasileiro.
não só pelo que fez naquela época, como também por ter dado o pontapé inicial para toda uma série de pesquisas sobre a história do futebol que até hoje são bastante importantes. Então, obviamente, eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito dessa ideia de mudar o nome do estádio, mas o objetivo desse vídeo era oferecer para vocês informações, para que vocês soubessem quando o estádio foi construído, em que contexto e qual foi o papel do jornalista Mário Filho para que ele pudesse ser construído de modo a envolver maiores parcelas da sociedade, maiores setores da sociedade, para poderem aproveitar essa relação com seus times de futebol, bem como o que esse jornalista fez ao longo da sua produção, no sentido de pensar a história do futebol brasileiro e identificar o papel desempenhado pelos atletas negros, que até então eram vítimas de muita discriminação na nossa sociedade, por serem negros por conta dessas heranças escravistas. Beleza, pessoal? Não deixem de fazer os seus comentários, não deixem de me seguir nas redes sociais, porque por lá consigo ter um contato mais íntimo, mais estreito com cada um de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem seu like, deixem sua curtida e seus comentários por aqui. Valeu, galera, até a próxima aula do Tarek. Um beijo grande, tchau, tchau.